Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa no ar. Meu nome é Carla Navarro e todos os dias eu venho aqui para te falar um pouco sobre produção cultural, te ajudar nessa caminhada, tá? Então, o meu assunto de hoje é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, que é como é que eu faço para bancar os meus projetos? Como é que eu consigo realmente tirar os meus projetos do papel? Como é que eu consigo dinheiro para poder pagar as minhas contas dos meus projetos, enfim, fazer eles realmente de fato acontecerem? Vamos descobrir isso nessa conversa de hoje, tá certo? E é legal a gente olhar para isso, assim, como é que eu faço para bancar os meus projetos, porque é bom você, se você tiver noção de como é que uma pessoa que já vive há 20 anos fazendo isso, né? Se você tiver essa noção de como é que essa pessoa consegue bancar os projetos dela, isso pode nortear as suas ações, né? Isso pode, de repente, mudar a sua forma de agir ou pode te mostrar novos caminhos que você ainda não parou para pensar neles, né? Então, por isso que eu resolvi falar um pouco sobre isso com vocês. E conversar com vocês sobre isso também pode desfazer algumas impressões erradas que quase que aparecem na nossa vida assim quase como um folclore, né? A gente tem muitas pessoas que não são da área e que defendem algumas coisas ou alguns posicionamentos que você olha e faz, não me parece muito real isso daí. Isso aí é muito, tá muito no campo do eu acho que é assim, mas na verdade, eu vou te mostrar hoje como é que de fato as coisas funcionam dentro deste universo mágico e incrível da produção cultural, tá certo? Gente, eu utilizo alguns caminhos para bancar as minhas ações culturais ou bancar os meus sonhos culturais, certo? Eu vou citar para vocês três aqui, que eu acho que são esses três os mais importantes que aparecem quando eu vou pensar assim, como é que eu banco minha vida. Esses três são os que mais aparecem na minha memória, tá? O primeiro são editais, o segundo é o contato direto com as pessoas que tomam decisão de dinheiro, de instituições e tal. E o terceiro é você fazer projetos junto com colegas ou entrar nos projetos dos seus colegas. Eu vou explicar cada um desses só para vocês entenderem de fato como é que isso acontece na minha vida. Como é que funcionam os editais? Os editais são chamamentos públicos, certo? Que as empresas fazem ou o poder público faz, né? Tem lei de incentivo à cultura federal, estadual ou municipal, né? Tem a Petrobras abriu um edital agora, a Vale abre edital, o Itaú abre edital. Então, todos esses são editais de cultura, né, que a gente pode pegar o nosso projeto que está aqui na nossa cabeça e pode inscrever esse projeto nesses editais, tá? Os editais normalmente eles têm um período que ficam abertos, assim, um prazo, né? Então, se a Petrobras lançou agora o edital, ela vai até a data tal. Aí você tem até aquele dia para inscrever o seu projeto, entendeu? E aí, às vezes eles te dão um teto máximo de dinheiro. Ah, você não pode pedir mais do que 200 mil reais ou mais do que 1 milhão. Eles te dão um teto e você vai colocar o seu projeto dentro daquele teto. Você vai ler o edital, você vai entender como é que funciona, quais são os interesses daquele edital, enfim. E aí, normalmente tem um formulário, você vai preencher esse formulário, você vai fazer uma planilha, né, vai levantar os custos. E se por acaso você for aprovado no final de tudo isso, você vai receber o dinheiro que você pediu e depois você vai prestar conta de como você gastou, certo? Então, os editais, eles funcionam mais ou menos assim, falando bem rapidamente. E eu costumo fazer muitos editais, costumo entrar em todos os editais que aparecem na minha frente, eu boto um projeto lá. E às vezes, gente, um projeto interessa a vários editais. Então, eu só pego meu projetinho, copio e colo ali e vou para frente, entendeu? Isso não isso toma tempo, porque a gente precisa se dedicar a isso, mas hoje não toma muito mais meu tempo, não. Primeiro, por causa da prática, né? Claro, você vai fazendo muitas vezes, você vai acabando aprendendo, né? E segundo, porque
como eu falei, tem vários projetos que eu posso repetir, entendeu? Então, projetos que ainda não foram contemplados nesse edital e tal, eu coloco ele lá. Ou se já foi contemplado, mas tem uma segunda, uma terceira edição, eu coloco ele lá também, entendeu? Assim a gente vai ficando pegando mais agilidade nessa história de fazer edital. Os editais são fonte muito importante de recurso para quem faz cultura, tá? Essa realmente, assim, aqui no Brasil é uma das coisas mais importantes para bancar a sua vida da cultura, tá? Bem, explicando agora o segundo exemplo, né? É um contato direto com pessoas que decidem o destino do dinheiro de uma instituição específica. Então, por exemplo, eu fiz um projeto para sandálias havaianas. Não tinha nenhum edital, certo? O que é que eu fiz? Eu bati lá na porta, né? Oi, tudo bem? Olha, tem um projeto bacana aqui que eu tenho certeza que vai interessar vocês. Aí fui, apresentei o projeto, tal, e esse projeto foi aprovado por eles. Então, olha, não foi através de nenhum edital. Eu bati na porta, ofereci meu projeto e eles aceitaram. Eu estaria sendo leviana se eu dissesse que esse foi um processo fácil. Não é um processo fácil, você tem que entender como é que a empresa funciona, né? Entender como é que tudo aquilo funciona, como eles pensam o marketing deles, qual é o interesse, né, de imagem, falando em termos de imagem, qual é o interesse daquela empresa. Mas eu faço contato também com instituições que não são uma empresa, que às vezes é uma organização pública, entendeu? Uma escola, né? Ou, enfim, ou até a própria prefeitura. Você bate lá marca uma reunião com o secretário de cultura ou com alguém né, que faz parte dessa parte de cultura, de educação, dependendo do seu projeto. E aí a gente senta, coloca o projeto, mostra e vê se aquela instituição tem interesse em te ajudar financeiramente naquele projeto, tá? Esse é um outro formato. Então, o primeiro que eu falei foi inscrever em editais e o segundo que eu falei foi você fazer o que a gente chama de prospecção, você ir lá, proativamente você ir nas instituições, mostrar o seu projeto e perguntar se eles podem apoiar de alguma forma, tá? E às vezes, gente, esse apoio, ele nem é uma grana, às vezes é coisa. Às vezes você vai tá pretendendo fazer uma turnê, aí você vai na cidade, aí você pede hospedagem, alimentação e transporte. Só isso já dá uma desafogada boa, né, em termos de dinheiro para o projeto, sabe? Às vezes você vai juntando apoios assim para fazer com que o projeto aconteça de forma mais legal, assim, de forma mais robusta, certo? E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês hoje é participar de projetos de colegas, né? Por exemplo, eu participo todo ano do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. Ele acontece todo ano em janeiro, né? E a gente vem trabalhando assim, tipo, desde outubro no projeto e tal, mas ele acontece de fato em janeiro, né? E eu tô há 7 anos já nesse festival. E esse festival, ele não é um projeto meu, ele é um projeto de um outro produtor, certo? Ele é um projeto da APACEP, que é a Associação Pernambucana de Associação de Produtores, né? Daqui de Pernambuco. E ele é um projeto da APACEP, ele não é um projeto meu, mas eu estou lá todos os anos. Então isso também viabiliza os meus projetos, isso também viabiliza a minha vida financeira, inclusive. Você participar de projetos de colegas, de produtores, assim como você, isso é rico para você e é rico para o produtor que está te acolhendo no projeto. E não se engane, ele está lhe chamando porque ele precisa de você, tá? Então não é um favor, não é uma coisa assim. Ele está lhe chamando porque você é um profissional que chamou a atenção dele e que ele está lhe chamando para fazer parte desse processo porque ele precisa de você, tá? Então, gente, achar que a verba do seu projeto vai cair do céu porque o seu projeto é muito bom, não é um bom caminho, tá? É importante você entender que uma boa ideia é só uma boa ideia. Depois que você teve essa boa ideia, você precisa transformá-la num projeto. Mas não adianta você transformá-la num projeto e botar na gaveta. Você tem que transformar num projeto e você tem que botar ele na rua.
seja no edital, seja batendo na porta da prefeitura, né? Seja mostrando para um colega, para vocês fazerem juntos esse projeto, que pode ser que ele tenha alguma fonte de verba. Enfim, você precisa botar o seu projeto na rua, porque a verba do seu projeto não vai cair do céu. Isso não acontece, isso é o conto da carochinha. Você não vai estar andando na rua e topar num patrocinador que não conhece o seu projeto e vai querer bancar, tá? Isso não existe. Você precisa, de fato, correr atrás, né? Você pode achar que nunca vai conseguir porque quem faz o edital não gosta do seu trabalho, certo? E isso é horrível para você. Primeiro, porque isso não é verdade. Porque quem faz o edital não é uma pessoa, certo? Quem faz o edital normalmente é um grupo, uma equipe, são várias pessoas, são vários avaliadores. Você não tem nem como dizer quem vai ser o avaliador que vai pegar o seu projeto para avaliar, tá? Então, pensar que a minha música, a minha arte não agrada ao edital, nunca jamais serei contemplada porque ninguém entende a minha arte. Não faça isso com você mesmo, porque você está jogando no time do seu adversário, tá? Isso daí é você tentando se proteger, você com medo das frustrações. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. No ano passado, eu acho que eu escrevi uns 20 projetos. Agora, em 2021. Acho que eu escrevi uns 20 projetos. E eu aprovei 2. É assim que funciona, entendeu? Mas funciona, tá? E aí, ficar pensando que, porque aquele edital jamais, não sei o quê, não adianta, não vai ser bom para você. E o que você precisa entender é que cada edital tem uma vocação, certo? Então, o próprio edital já diz assim, esse edital tem interesse em patrocinar projetos que falem, que misturem cultura e educação, ou que misturem cultura e inovação. Eles vão dizer no edital qual é o objetivo. O objetivo desse edital ele vai apoiar projetos que preservem a cultura regional desse lugar. Então não adianta você colocar nesse edital um projeto que vai preservar a cultura alemã, porque não vai ser aprovado, porque não está dentro dos interesses do edital. Então, quando você for escrever o projeto, você tem que ficar de olho vivo nisso, né? Não adianta você dizer, eles não entendem a minha arte. Não, você não está entendendo o edital deles, é diferente. Você vai pegar a sua arte e, por exemplo, digamos que a sua arte seja escultura, sei lá, tá? Aí você vai ler um edital e aí você faz, suas esculturas são igrejas da Alemanha. Aí você vai entrar nesse edital e lá está dizendo assim, o edital ele promove a cultura regional. Dificilmente ele vai aprovar um projeto onde você propõe fazer esculturas das igrejas alemãs. Agora, você pode fazer escultura das igrejas do Nordeste, entendeu? Do Nordeste do Brasil. Isso vai interessar ao edital. Vai ser mais fácil você aprovar esse do que aprovar o outro. E aí não adianta você bater o pé e dizer, mas o meu projeto é com igrejas alemãs e eles vão ter que me aceitar. Não, eles não vão ter que te aceitar. Quando você está colocando um projeto num edital, você está brincando a brincadeira do outro. O outro é que é o dono da bola, não é você. Não adianta bater pé e fazer discurso, porque você só vai perder seu tempo e se desgastar. É melhor você aceitar que existe uma regra e seguir aquela regra, né? Então ele já disse para que veio, ele já disse exatamente o que ele quer. Ou você faz o que o edital está pedindo, ou dificilmente ele vai ser aprovado, tá bom? E aí não adianta dramatizar tudo, tá entendendo? Não. Enxerga de forma mais pragmática e pensa, não, esse projeto não se encaixa nesse edital. Eu vou criar um outro projeto para esse edital, tá? Uma coisa também que eu vejo muito acontecer, eu vejo, inclusive com essa daqui acontecer, é que às vezes a gente fica com vergonha de ir lá bater na porta, de pedir o dinheiro, de pedir o apoio. É péssimo, mas enfim, acontece. Aí, gente, é o seguinte, a gente vai ter que varrer a nossa vergonha para debaixo do tapete, porque a gente precisa falar do nosso projeto, né? A gente não pode ter vergonha
de falar do nosso projeto, nem de pedir apoio para o nosso projeto. A gente vai ter que, né, passar óleo de peroba na cara, se vestir de cara de pau e ir lá, se embora, fazer o que a gente tem que fazer, que é conseguir captar recurso para executar o nosso projeto cultural. Bom dia, Verônica. Verônica está por aqui dando um bom dia. Adoro bom dias. Bom dia. E aí, não vale a pena você ficar com vergonha de pedir. Gente, faz parte do processo, tá? A gente vai ter que em algum momento bater na porta de alguém, pedir apoio, pedir dinheiro, pedir o que for. Mas a gente precisa disso. E é importante a gente aceitar mais isso, entendeu? E entender que faz parte do processo, né? Então, sem drama também nesse aspecto e bater nas portas, pedir apoio para projetos que vão transformar a cidade, transformar o estado, transformar o país, não é vergonha para ninguém, tá? E aí você pode me dizer assim, Carlinha, eu não conheço ninguém e ninguém me conhece. Eu também, tá? Eu também, a vida toda, não conheço ninguém, ninguém me conhece, mas mesmo assim a gente vai precisar bater nas portas sem conhecer. E também, eu costumo dizer assim, não, eu preciso de 5 minutos só para conhecer essa pessoa, não é não? Oi, tudo bem? Meu nome é Carla, o projeto é tal. Pronto, me dê 5 minutos que está tudo resolvido. Então não adianta você ficar procurando desculpas para não fazer o que tem que ser feito, tá? Você tem mais que vestir a armadura da coragem e partir, porque você vai precisar fazer o que tem que ser feito, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, tá? Você pode me dizer assim também, Carlinha, eu não sei fazer projetos para editais. Eu também não sabia fazer projeto para editais. E como foi que eu aprendi a fazer projeto para editais? Fazendo, né? Tem cursos na internet que ensinam a fazer, tem várias coisas. Eu tenho um curso até que é bem completo, porque ele não ensina só a fazer projetos para editais, mas ele ensina como é que você faz a sua ação cultural do começo ao fim, né? Então, claro que eu passo pela parte de elaboração de projetos e, de forma bem detalhada, ensino como é que você faz um projeto cultural. Mas é super importante você se instruir e botar a mão na massa, certo? E ir fazer, sabe? Porque exercitar é o que vai fazer com que você seja bom nisso. Então, você tem que fazer muitas vezes para poder realmente ficar um projeto bem bacana, entendeu? Então, não adianta você agora ficar de muxoxo dizendo, não sei fazer, aí não faz. Não, você vai fazer. Não sei fazer porque está fazendo pouco, né? Eu conto sempre essa história aqui. Minha filha pequena, sei lá com quantos anos, eu cheguei e disse, vai forrar sua cama? Ela disse, eu não sei forrar minha cama. Eu digo, então, porque você está forrando pouco, você vai forrar a sua e a minha agora, todos os dias. Ela aprendeu a forrar a cama. É isso, não sabe fazer projeto? É porque está fazendo pouco. Vai fazer projeto, colocar em todos os editais que aparecerem, que rapidamente você vai aprender, tá? E aí você pode dizer para mim assim também, mas o meu projeto é tão bom, ele é maravilhoso, mas ele nunca prova, eu não entendo porque isso acontece. Isso é um complô, é panelinha. Não é complô, não é panelinha. Provavelmente o seu projeto não está dentro dos interesses daquele edital. Então você tem que colocar o seu projeto dentro dos interesses daquele edital. Você tem que ler o edital, entender qual é o interesse dele e, sabe aquela coisa, entregar água para quem está com sede? Falar o que a pessoa quer ouvir. É isso que você tem que fazer. Não adianta você entregar sal para quem está com sede. Não vai ser aceito. Entendeu? Então, por favor, para ler um pouco o edital, reflete sobre ele e entende qual é o interesse daquele edital, daquela empresa, enfim, de quem está propondo, certo? Então, gente, não adianta ficar em casa reclamando, porque isso não vai resolver seu problema, tá? Assim como detonar as pessoas que conseguem e falar que é panelinha também não resolve, tá bom? Essa história da panelinha é muito engraçada, porque eu escuto muita gente dizer carta marcada, panelinha, tá vendo? Aprovou e eu não aprovo, porque ninguém gosta do meu trabalho. Não é bem por aí, passa pelo interesse do edital, tá bom? Se você começa a dizer que aquilo é panelinha, que é interesse, carta marcada, tal,
você está se dizendo por que que você não deve escrever nada naquele edital. E a gente sabe que não é verdade. Gente, no edital aqui do meu estado, eu demorei 11 anos para aprovar o primeiro projeto no meu nome. Eu aprovei vários em nome de outras pessoas, mas os meus projetos eu não aprovava. Entendeu? Por quê? Porque todas as minhas propostas eram em cima de um tipo de música que não interessa ao edital. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei o tipo de música que me interessava e juntei com a música que interessava ao edital. E foi aprovado. Então, para pensar, não perde 11 anos da sua vida. Estuda o edital direitinho, não faz o que eu fiz, tá bom? Aprende com a minha queda, tá? Para você não cair também, certo? Então, arregaça as mangas, parte para o campo de batalha, porque só lá no campo de batalha é que você vai ver como de fato o seu projeto se comporta, tá certo? Se você quer realizar o seu projeto, você vai precisar olhar friamente para ele. Ele precisa interessar a quem vai bancar o seu projeto, seja um edital, seja uma verba de marketing direto, seja um outro produtor, colega que vai querer bancar o projeto junto com você. Eu sei que é difícil, mas você precisa colocar o seu apego ao projeto de lado, né, e olhar com os olhos do mercado, tá? Você precisa dar retorno para o patrocinador, seja esse retorno financeiro ou de imagem, beleza? Então, resumindo o que eu falei aqui hoje, não espere que o recurso caia do céu. Você vai precisar correr atrás dele. No começo você corre mais, no final, mais para frente, depois você começa a correr menos, tá? Não ache que você não vai conseguir porque quem faz o edital não gosta do seu trabalho. Pense que o edital é uma espécie de prêmio, que poucas pessoas são contempladas. Então é insistir, amadurecer e resistir. Um dia aprova. Olhe friamente para o seu projeto, porque ele precisa interessar a quem vai bancar ele e não somente a você. Não é só para você ficar feliz, não. Tem que ser bom para quem está bancando, tá? E falando de forma objetiva, para conseguir realizar as minhas ações culturais, eu uso 3 caminhos. O caminho dos editais, o caminho do contato direto com as empresas, as instituições e o caminho da participação nos projetos dos meus colegas, tá? Lembrando sempre que se for bom para quem está te bancando, você vai ter sempre investidores interessados nas suas ações culturais. Eu espero ter contribuído para a sua vida de produtor cultural agora com esse conteúdo. Se você gostou, aproveita para curtir, aproveita para seguir o perfil, ativar o sininho para saber quando tem novidade, tá bom? E indicar para os amigos, né? Compartilhar esse conteúdo com quem está precisando ouvir isso, tá certo? Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui te ajudar a executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo. Amanhã eu tô de volta. Um beijo, tchau, tchau!